Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que nós estamos aqui no nosso canal para trazer para você uma palavra da parte do Senhor Jesus. E aqui é o seu amigo de todos os dias, de todas as semanas, presbítero Diogo Rolim, para a glória do nome de Jesus. E eu convido você, a partir deste momento, a inscrever-se logo abaixo aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o nosso conteúdo com outras pessoas para que esta palavra que vai ser ministrada possa alcançar outras vidas para a glória do nome de Jesus. Lembrando para você que nós também estamos nas redes sociais, pelo Facebook e também pelo Instagram, que também estará aqui logo abaixo a descrição deste vídeo aqui para você. E eu quero aqui neste exato momento convidar a tua vida a pegar a Bíblia Sagrada para que juntos possamos dar um passeio por ela para falarmos acerca da presença de Deus ali na Arca da Aliança, tá certo? E eu estou aqui com a palavra de Deus aberta e você abra a mesma em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 e versículo 4. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 4, que vai falar acerca da Arca da Aliança, do momento que ela foi retirada do meio do povo de Deus e levada para o arraial dos filisteus. Vamos dar uma navegação na Bíblia, vamos navegar sobre as Escrituras Sagradas para você entender o que realmente simbolizava a Arca da Aliança e como Deus se revelava através dela para o seu povo e principalmente, querido, valorizarmos o que temos de melhor, que é a presença de Deus nas nossas vidas. 1 Samuel capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 4, vai nos dizer assim: Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e trouxeram a casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Versículo 4 vai dizer: Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Exaltado é o nome de Jesus. Queridos, a Bíblia aqui nos fala do momento que os homens de Deus, o povo, consegue resgatar a Arca da Aliança do arraial dos filisteus. E a Arca da Aliança ela foi parar na casa de Abinadab e nesse intermédio, como nós lemos aqui, a Arca da Aliança passou 20 anos na casa deste homem chamado Abinadab. Só que para você entender bem o contexto desta palavra, que fala acerca da Arca da Aliança, onde a presença de Deus se manifestava, nós vamos dar uma volta no tempo, tá certo? Vamos dar aqui uma volta no tempo para você entender como tudo aconteceu, a origem da Arca da Aliança, como ela foi feita, como foi o processo de Deus assim realmente separar este artefato para que assim a presença dele se manifestasse para a purificação dos pecados do povo, para receber o sacrifício do povo. Vamos lá? Vamos dar aqui uma volta na Bíblia, uma volta no tempo. Eu convido você agora a ir para Êxodo, o livro do Êxodo, onde fala basicamente aqui, Êxodo 14, a partir do versículo 12, é onde vai dizer que o povo de Deus passa pelo Mar Vermelho a pé enxuto, aonde atrás vinha Faraó e à frente vinha o Mar Vermelho. O povo de Deus, para você entender bem o contexto de toda essa mensagem que nós vamos agora ministrar para você, o povo de Deus, queridos, ele vem da descendência de Abraão. Deus deu Israel como descendência a Abraão quando Deus ali nos carvalhais de Manre estava ali conversando com Abraão e disse a ele que ele olhasse para as estrelas do céu e se assim ele pudesse contar, ele contasse. E Deus ali disse para Abraão que a sua descendência seria tão grande, mas tão grande, que seria como as estrelas do céu que ninguém poderia contar. E Israel vem da linhagem de Abraão e ali o povo de Deus, após esse tempo que Deus fez a promessa a Abraão, ficou ali cativo durante 430 anos dentro da terra do Egito. E nesses 430 anos, queridos,
o povo de Deus ele clamava, o povo de Deus assim clamava incessantemente e orava a Deus pedindo ali a libertação daquela escravidão. Foi quando Deus, dentro daquele período, fez com que Moisés nascesse. Moisés nasce num tempo muito trabalhoso, aonde o faraó do Egito, ele manda exterminar todos os filhos varões das hebreias, porque o povo de Deus estava se multiplicando de uma forma muito avassaladora. O povo crescia muito rápido e ele queria assim unificar o sangue dos egípcios com as hebreias. Ele queria assim, o faraó, exterminar todos os filhos varões para que assim as meninas crescessem e pudessem assim casar com os egípcios. Só que Deus, ele nunca vai permitir que eu e você, o seu povo, venha se misturar com as coisas do Egito. Deus não quer nada, nem ninguém que lhe pertence, compactuando com tudo aquilo que vem do Egito. Aí o que é que Deus ele faz? Deus ele até permite que a matança aconteça, mas é nesse tempo aí que Joquebede, a mãe de Moisés, juntamente com Miriam, sua irmã, pega aquele cesto, coloca Moisés dentro e ali Miriam coloca Moisés dentro do cesto e coloca ele na margem do rio Nilo. E as correntezas do rio o levam para próximo à filha do faraó que estava se banhando com as suas escravas. E naquele momento, querido Deus, ele entra em cena para começar a trabalhar, para trazer livramento para o seu povo. Moisés é levado para dentro do palácio através da filha do faraó, cresce no conhecimento, na ciência, nas leis egípcias, só que Moisés ele tinha o sangue hebreu. E assim o tempo passou, Moisés em uma das suas vistorias no campo, observando as obras, Moisés ele vai ver que um dos hebreus é muito, mas muito maltratado e aquilo começa a lhe indignar. E ali naquele momento, queridos, o sangue hebreu em Moisés fala mais alto. Moisés vai defender ao hebreu ali do egípcio e termina ferindo o egípcio de morte. Aí nesse intermédio, Moisés oculta o cadáver do egípcio nas areias do deserto e foge para bem longe. E neste momento Deus começa a entrar em cena para trabalhar na vida de Moisés. E Moisés, onde é que ele vai parar? Na casa de Jetro, no deserto. Jetro, ele foi ali o pai de Zípora, que era uma das suas filhas mais velhas, e Jetro era pastor de ovelhas. Moisés vai parar na sua casa e durante 40 anos Moisés foi ser pastor de ovelhas. Só que neste tempo que Moisés foi pastorear as ovelhas de Jetro, Deus estava preparando Moisés para um grande advento, para um grande momento da história do seu povo. Num belo dia, vem Moisés trazendo as ovelhas de Jetro para casa novamente, e uma dessas ovelhas, na permissão de Deus, sai do meio do rebanho e vai subindo ao monte. E naquele monte, Moisés, ele vê algo muito intrigante, que é a sarça pegando fogo sem se consumir. E dentro daquela sarça, a voz de Deus brada e diz para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás é terra santa. Aonde tem presença de Deus, o solo é sagrado. Aonde tem presença de Deus, Deus ele quer que tudo aquilo que é impuro fique de fora, para que venhamos nos apresentar de forma adequada, de forma correta diante da sua presença. E ali Deus começa a falar com Moisés acerca da situação do povo de Israel. E Deus diz para Moisés: olha, o clamor de Israel tem chegado perante a minha face e eu não tenho mais suportado o clamor do meu povo. Vai até a Faraó e diz para ele que ele solte, ele liberte o meu povo. Ele liberte este povo porque este povo me pertence. E Moisés ele faz uma pergunta para Deus muito intrigante e diz: mas a mando de quem eu vou? A quem eu vou dizer? Como é que eu vou falar que o Senhor quer libertar? Como é que eu vou chegar para falar com o faraó? A mando de quem? Aí Deus diz somente uma palavra para Moisés. Diz que o eu sou te enviou. E Moisés fica preocupado porque ele dizia que tinha a língua pesada. E Deus assim, vendo que Moisés estava com um pouco de medo, lá em Êxodo capítulo 4, Deus vai dizer para Moisés o seguinte: Moisés, quem fez a boca do homem? Fui eu. Então abre a tua boca, porque eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Teu irmão Arão será o teu porta-voz. Quer dizer, Moisés não estava de todo só. Moisés não estava de todo sozinho nesta grande empreitada. Eu entendo, sabe, com isso o que, queridos? Que Deus, quando nos levanta para fazer a sua vontade, Deus, quando nos chama para algo de tanta responsabilidade, Deus nunca vai nos deixar desamparados. Deus sempre vai levantar pessoas para estar conosco e principalmente nos dar ferramentas para fazer a sua vontade. E Arão foi uma ferramenta muito forte ao lado de Moisés para ir ter com o faraó do Egito.
para você realmente aí entender como tudo se deu, como finalizou essa empreitada. Deus manda Moisés fala para Faraó libertar aquele povo. Deus assim faz Faraó entender que aquele povo realmente tinha um dono, mandando as 10 pragas no Egito. Na última praga foi a praga da matança dos primogênitos, aonde Deus disse para Moisés que pegasse um cordeiro imaculado, um cordeiro sem nenhum tipo de defeito, imolasse aquele cordeiro e passasse o seu sangue nos umbrais das casas, e todo o hebreu que tivesse ali o sangue do cordeiro, que também já simbolizava o sangue de Jesus ali, naquela forma, queridos, naquela forma simbólica, Deus ali iria enviar o anjo da morte, e aonde o anjo passasse, que visse ali o sangue passado no umbral da casa, ele não entrava para matar. Mas a casa que não tivesse a marca do sangue do cordeiro, esse sim, infelizmente, ia perder o seu filho. Até os animais que tinham a sua cria primeira, a sua cria primogênita, estavam sendo exterminados ali. E ali Faraó entende, sabe o quê? Que verdadeiramente aquele povo teria que partir. Aquele povo teria que ir embora, porque o Deus de Israel é um Deus forte, é um Deus poderoso. Mas o Senhor tinha dito para Moisés o seguinte: eu endurecerei uma vez mais o coração de Faraó, e eu serei glorificado em cima dele e em cima de seus cavaleiros. Está aqui escrito no livro do Êxodo, louvado seja Deus, no livro do Êxodo, capítulo 14, está dizendo aqui no início do capítulo 14, diz assim, ó, Deus anuncia a ruína dos egípcios. Olha o que é que fala aqui no capítulo 14, do versículo 1 em diante. Então falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente deles assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim, sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram, por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que nos não sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e os capitães sobre ele todos. Louvado seja Deus. Aqui se cumpre o que Deus disse para Moisés, eu endurecerei uma vez mais o coração de Faraó, e eu serei glorificado em cima dele e em cima dos seus cavaleiros. Aqui no versículo 12, olha o que é que vai dizer aqui no capítulo 14 de Êxodo, versículo 12 vai dizer assim, não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que servamos aos egípcios, pois melhor que nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Versículo 13, Moisés vai dizer para o povo, isso é o povo de Deus murmurando, desesperado para não morrer na mão do adversário. Versículo 13 vai dizer assim, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O versículo 14, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. E aqui Deus entra em cena para mostrar para este povo que quando ele fala, ele cumpre. Que quando ele fala, é prego batido, ponta virada. Determinado está quem, pois, fará voltar atrás a palavra do Senhor. Ninguém. Faraó vinha em perseguição contra Israel. À frente estava o Mar Vermelho. E quando o povo desesperou-se, o Senhor aqui no versículo 15 vai dizer para Moisés, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha que Deus maravilhoso, querido. Olha que Deus tremendo. Dá ordem para Moisés. A primeira coisa que Deus diz para Moisés é o seguinte, diz aos filhos de Israel que marchem. Toca sobre as águas para que o mar se divida e o povo passe a pé enxuto. O povo não passou no chão molhado, não. O chão ficou seco e o povo passou a pé enxuto. E aqui no versículo 17, Deus ele vai dizer para Moisés, olha, e eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Quer dizer, Deus dizendo para Moisés, eu vou permitir que o coração deles se endureçam uma vez mais e eles entrem em meio ao Mar Vermelho para que assim eu seja glorificado em cima dele. Queridos, o nosso Deus é muito maravilhoso.
o nosso Deus, ele é muito tremendo e ele não divide a sua glória para ninguém. E Deus aqui prova para o povo a sua fidelidade, a sua grandeza e prova para Faraó que este povo tem dono, este povo tem um Deus que o defende. Engrandecido é o nome de Jesus. E após a passagem do mar, Deus assim manda Moisés tocar nas águas novamente, o mar se fecha e ali todos os egípcios são exterminados, o exército do Faraó. E ali o Senhor é glorificado em cima de Faraó e em cima dos seus cavaleiros. E Israel alcança a tão sonhada liberdade de 430 anos. Aqui no capítulo 15 de Êxodo, louvado seja Deus, Moisés vai entoar um cântico. Aqui no versículo 1, Moisés vai dizer: então cantou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Moisés começa a salmodiar, Moisés começa a engrandecer ao Deus de Israel. E aqui no versículo 20, Miriam também pega as mulheres e ali Miriam vai dançar na presença do Senhor com a panderola e ela vai dizer: então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sul e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Aí aqui, queridos, começa o processo de purificação de Deus aqui com os filhos de Israel. Para você entender agora como se deu este momento de purificação e como se deu a construção da Arca da Aliança, aonde nós lemos ali em 1 Samuel capítulo 7, nós vamos agora falar acerca do momento que eles passam do deserto de Sul, andam 3 dias e ali a água que eles trouxeram, ela se acaba. Chegando aqui no versículo 23 do capítulo 15, a Bíblia vai dizer que as águas de Mara, elas eram amargas. E Deus faz com que Moisés guie o povo até as águas de Mara, aonde as águas eram amargas e são amargas até a data de hoje. Queridos, Deus, ele guiando o seu povo para o deserto, passando pelo Mar Vermelho, passando pelo deserto de Sul, chegando em Mara, Deus queria tratar com este povo. Deus queria tratar com seus filhos, libertando eles de algumas enfermidades que eles adquiriram do Egito. Eles estavam contaminados com todas as mazelas que vinham do Egito com eles. E ali, nas águas de Mara, Deus queria que eles bebessem as águas de Mara. Por quê? Porque as águas de Mara tinham um poder curativo. A ciência, algum tempo atrás, foi até o deserto, aqui no deserto de Sul, e foram ali estudar as águas de Mara para entender o porquê que a Bíblia diz que as águas de Mara, elas eram amargas. E os cientistas indo ali até o deserto de Sul e pegando uma amostra das águas de Mara, eles vão identificar 2 substâncias que faziam com que as águas de Mara se tornassem amargas. A primeira substância que eles encontram ali é o magnésio. O magnésio que nós tomamos, que é para azia, problemas estomacais, úlceras e tantos outros problemas voltados do estômago. E também encontraram uma substância chamada dolomita, que é responsável para controlar os batimentos cardíacos. Deus, querido, na sua onisciência, oh glória, ele sabia que o seu povo estava doente. Ele sabia que o povo precisava ser curado para alcançar a promessa, para ter força suficiente para chegar até a terra prometida, a tão sonhada Canaã. E o que é que nós aprendemos com isto agora? É que Deus, conhecendo bem como Ele nos conhece, Ele vai sempre permitir que alguns momentos de amargura venham sobre a nossa vida para nos tratar, para nos purificar, para que eu e você venha estar mais perto dEle, buscando Sua presença, nos purificando de tudo aquilo que realmente nos contamina, nos faz adoecer. É necessário muitas vezes, querido, tomar as águas de Mara para que venhamos a ser purificados de nossos pecados, para que venhamos a ser tratados pelo próprio Deus, sermos fortalecidos, termos saúde espiritual para alcançar o cumprimento da promessa e passar, aleluia, em vida, passar realmente fortalecido pelos desertos, para que possamos, com o Senhor Jesus, alcançar a promessa. E aqui o intuito de Deus era esse.
O propósito de Deus era esse, que o povo dele bebesse as águas de Mara, para que assim eles fossem purificados das doenças que eles haviam adquirido no Egito. Só que quando eles chegam em Mara, eles estavam tão sedentos por água que eles não entendiam que aquilo ali tinha um propósito de Deus. Aquelas águas amargas tinham um propósito, e quando eles tomam ali as águas amargas, eles começam a gorjetar aquela água, eles começam a rejeitar a água porque a água estava amarga. E começaram a murmurar e começaram a ir de encontro a Moisés, e Moisés ficou muito preocupado e por um momento Moisés ficou sem saber. Aí Deus, vendo a preocupação de Moisés e a inquietação deste povo, Deus ele chega para Moisés e diz para ele pegar o lenho, e ali ele deita o lenho sobre as águas de Mara, como diz aqui no versículo 25, o Senhor diz assim, olha: e ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Deus provou mais uma vez a Israel. Deus manda Moisés lançar o lenho na água e mandar o povo novamente. Aí quando eles bebem a água está doce. Deus, querido, estava ali para fazer um milagre completo. E o nosso Deus não é Deus de metade. Deus é um Deus completo. Deus não faz nada pela metade. Deus ele queria fazer uma obra completa sobre Israel, mas pela constante murmuração daquele povo, Deus dá um paliativo. Deus ele dá um momento ali que eles realmente pudessem tomar aquela água sem sentir a sua amargura. E o que eu entendo e aprendo com isto aqui é que vai ter momentos nas nossas vidas que nós vamos tomar esta água amarga e vamos rejeitar. E vamos assim exigir de Deus uma providência. Iremos exigir de Deus uma solução. Só que Deus, querido, ele quer fazer por completo. Dentro da nossa dor, dentro da nossa amargura, Deus ele quer fazer um milagre completo. Deus ele quer fazer algo realmente sobrenatural nas nossas vidas para que venhamos a estar verdadeiramente preparados para receber aquilo que ele tem para fazer. Mas Deus, para poupar Moisés e por sua bondade e misericórdia, dá o paliativo, e o povo ele começa ali a tomar a água, e a água ela fica doce novamente e continua a peregrinação no deserto até Deus assim realmente levar o povo para a terra prometida. Só que as murmurações continuavam. O povo continuava murmurando contra Moisés, murmurando ali na questão do deserto, e Deus ele via que o povo precisava de realmente ter um lugar aonde eles teriam que realmente sacrificar, eles teriam que lançar sacrifício na presença de Deus para que Deus os purificasse e perdoasse os seus pecados, principalmente suas murmurações. Aí é quando eu entro com você agora acerca da construção da Arca da Aliança, aonde a presença de Deus se manifestava. Deus, querido, é aquele que não nos quer de todo jeito na sua presença, não é verdade? Deus não nos quer de todo jeito na sua presença. Deus não quer que eu e você sirva a Ele de todo jeito. Para servir a Deus tem que ter uma vida santificada. Para servir a Deus a gente tem que ser diferente do mundo. Para servir a Deus a gente não pode ter manias, a gente não pode ter nenhum tipo de resquícios das coisas do Egito. E aqui o povo ainda tinha muita coisa que precisava ser tirada. O povo de Deus tinha muita bagagem do Egito ainda. Então Deus dá uma ordem para Moisés. Deus dá uma ordem para Moisés dizendo: olha, Moisés, constrói um artefato, constrói uma arca, constrói aí um tabernáculo, e eu vou te instruir e eu vou pedir que você separe pessoas. Você vai designar homens para construir a Arca da Aliança, aonde a minha presença se manifestará dentro do tabernáculo, e eu venha receber o sacrifício deste povo e eu venha perdoar os seus pecados. Aqui no capítulo 37 de Gênesis, você que está com a sua Bíblia aberta, Gênesis capítulo 37 vai falar acerca de um moço, tá certo? E eu quero ler para você aqui acerca deste moço aqui, que se chama Bezalel. Louvado seja Deus. Bezalel, segundo a Bíblia, ele foi o filho de Uri, artesão, que trabalhou na construção do tabernáculo. Bezalel foi separado por Moisés através de Deus. Deus manda que Moisés ele separe Bezalel para este grande trabalho que foi construir o tabernáculo e, consequentemente, a Arca da Aliança. Bezalel, ele foi o filho de Uri, um grande artesão ali dentro do Egito, foi responsável pela construção do tabernáculo. O significado do nome de Bezalel é debaixo da sombra de Deus. Este é o significado de Bezalel,
debaixo da sombra de Deus. Aleluia. Desde a sua infância, Bezalel, queridos, ele trabalhou no ofício de joalheiro com seu avô Ur, que foi o esposo de Miriam. Então, desde a infância, Bezalel ele aprendeu o ofício de joalheiro com seu avô Ur, adquirindo vasta experiência em confeccionar joias a partir do ouro, da prata, bronze e pedras preciosas. Bezalel tinha este talento e foi através deste talento que Deus usou a vida de Bezalel para construir o tabernáculo e construir também a Arca da Aliança. E o que aprendemos com isso aqui? Deus, querido, Ele sempre vai usar os nossos talentos para fazer uma grande obra. Você que ouve esta ministração, você que vai compartilhar esta ministração, você tem talentos, você tem dons a qual Deus ele deu a você. Então vai ser através desses dons e talentos que Deus ele vai te usar para fazer algo grande nesta terra, para ser uma ferramenta muito potente nas mãos do Senhor. E Bezalel ele foi realmente essa pessoa que realmente construiu a Arca da Aliança. Ele construiu a Arca da Aliança juntamente com o seu irmão, com o seu companheiro Aholiabe, tá certo? Bezalel, ele junto com Aholiabe foram responsáveis para assim construir a Arca da Aliança juntamente com o tabernáculo. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. E aqui em Gênesis, deixa eu só confirmar para vocês aqui, Bezalel ele foi designado, tá certo, para realmente ser separado para construir esta arca e construir também o tabernáculo do Senhor. Bezalel, separado pelo próprio Deus, começa a construção do tabernáculo e da Arca da Aliança. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Queridos, e aqui Bezalel ele começa a trabalhar com alguns materiais que vai trazer aí a forma da Arca da Aliança. Bezalel, ele constrói o mais sagrado de todos os objetos que Deus assim já havia construído. E na construção da arca, Bezalel, ele separa os artefatos ali que verdadeiramente ele assim começou a separar. E a primeira coisa que Bezalel ele separou foi ali a madeira da acácia, que era uma madeira muito forte, é até hoje uma madeira muito forte, aonde alguns estudiosos vão dizer que ela é tão resistente, mas tão resistente que até mesmo os cupins mais fortes, os cupins mais habilidosos ali não conseguem realmente roer a estrutura da madeira. Então a acácia foi separada por Bezalel para ser feita ali os bastões que iriam suspender a Arca da Aliança. E a acácia, querido, ela é uma madeira de material muito, mas muito nobre, de muita nobreza e uma madeira que realmente é considerada uma madeira de primeira, como diz assim alguns estudiosos que falam acerca disso. E Bezalel começa a construir a Arca da Aliança. Ele fez basicamente tudo sozinho. Bezalel, ele não permitiu que ninguém o ajudasse na construção da arca, mas ele fez totalmente sozinho, juntamente aí com o tabernáculo. O tabernáculo, querido, nessa época já tipificava a própria presença do Senhor Jesus, porque era dentro do tabernáculo que os sacerdotes levavam aí o sacrifício do povo para que assim Deus perdoasse os seus pecados. E aqui vai dizer que a Arca da Aliança, feita por Bezalel, foi coberta de ouro puro por dentro e por fora, e Bezalel lhe fez uma coroa de ouro ao redor, fez varais de cetim com a madeira da acácia e os cobriu de ouro, e sobre a estrutura da Arca da Aliança foi construído também o quê? O propiciatório. O propiciatório é uma palavra hebraica que traduzida significa o lugar onde a propiciação é feita. Propiciação significa apaziguar ou aplacar a ira de alguém que consequentemente fala de Deus. O propiciatório era responsável para apaziguar a ira de Deus sobre aqui o povo que constantemente estava pecando. E aqui a Arca da Aliança, ela é construída, o propiciatório é colocado em cima para que sobre ele fosse ali expiados os pecados do povo. E assim a Arca da Aliança, ela é construída, ela é feita para que assim a presença de Deus, a Shekinah de Deus estivesse sobre ela.
Queridos, é algo tão tremendo, é algo tão importante aqui para nós, que a Bíblia vai dizer que o povo ficava do lado de fora do tabernáculo e somente os sacerdotes entravam para fazer ali a apresentação do sacrifício. E o povo ficando lá de fora, eles viam quando a presença de Deus se manifestava em forma de uma fumaça. E nesse intermédio que Ofni e Finéias, eles estavam zombando, fazendo tudo aquilo que Deus não se agradava, enquanto eles não valorizavam a presença de Deus, enquanto eles não estavam verdadeiramente aproveitando o melhor de Deus ali, o inimigo que não dorme, o inimigo que peleja 24 horas para nos destruir, estava ali através do filisteu, tentando achar uma brecha para entrar no meio do povo de Deus e fazer ali uma grande desordem, fazer muito mal e principalmente levar embora a Arca da Aliança, que era a presença de Deus. E assim Deus permitiu. Porque tem momentos, amados, que Deus, Ele permite as lutas, Ele permite as guerras para que eu e você venhamos a valorizar mais Ele, venhamos a buscá-lo em espírito e em verdade, em sinceridade, que venhamos a ter mais uma vida santificada. Deus, Ele permite que o inimigo se levante. Deus, Ele permite que o inimigo, ele verdadeiramente venha contra nós para que haja um despertamento das nossas vidas. E assim aconteceu. Os filisteus, eles assim invadem ao território dos israelitas, matam a muitos ali. Houve um massacre muito grande e ali eles entram dentro do templo, eles levam a Arca da Aliança, eles levam ali os utensílios sagrados e matam muita gente. E uma das esposas dos filhos de Eli estava grávida e naquele momento ela entra em trabalho de parto e a criança nasce e é colocada o nome naquela criança, Icabô, que quer dizer, e foi-se a glória de Israel. E a presença de Deus, através da arca, foi arrancada das mãos dos israelitas, levada pelos inimigos. E ali Deus, Ele permite isso acontecer para que o seu povo, para que verdadeiramente o seu povo valorizasse Ele como Deus, o respeitasse como Deus e o temessem acima de todas as coisas. Aqui no capítulo 5 vai dizer que, em 1 Samuel capítulo 5 vai nos dizer que os filisteus pegam a Arca da Aliança e introduzem dentro do seu arraial. Só que Deus, querido, é aquele que sempre vai provar o seu poder mediante aos deuses estranhos. Deus, Ele sempre vai provar que Ele está vivo. Ele não é um pedaço de madeira. Ele não é um Deus que é construído, que é feito por mão de homens. Ele é o Deus que tem todo o poder. Ele é o Deus dos deuses. Oh glória! Exaltado é o nome do Senhor. E aqui vai nos dizer que os filisteus pegam a Arca da Aliança e colocam ela em frente à estátua do seu Deus, Dagon. E à meia-noite, a Bíblia diz que a estátua de Dagon, ela cai em frente à Arca da Aliança. Deus ali com a sua presença, com a sua Shekinah, faz com que aquele ídolo pagão se prostre perante a sua presença e reconheça a sua soberania. E os filisteus, quando vêm ali, olham e veem o seu ídolo, o seu Deus, caído no chão e o colocam de pé novamente. No outro dia, quando eles chegam novamente naquele lugar, estava a estátua de Dagon caída novamente, agora de uma forma diferente, com os braços quebrados, a cabeça também fora do lugar e a Arca da Aliança permanecia ali. E a Bíblia vai dizer que durante 7 meses a Arca da Aliança estava presente dentro do arraial dos filisteus e a presença de Deus começou a trabalhar no meio daquele povo inimigo, onde muitos começaram a ter problemas de hemorroidas, problemas de tumores malignos na pele, muitos começaram a ficar doentes, muitos começaram a morrer e muitos ali não entendiam o que era que estava acontecendo. Mas um deles ali começou a perceber que algo mudou, que algo começou a acontecer. Alguém se atentou para algo que realmente estava passando desapercebido. Deus, querido, em algumas situações vai fazer com que alguém esteja alerta, alguém perceba que quem toca nas coisas de Deus, quem zomba, quem escarnece, Deus é aquele que começa a evidenciar. Deus, ele começa a dar sinais que quem toca na menina dos seus olhos, Deus, ele entra em cena para cobrar. E foi o que aconteceu. Ali alguém percebeu que desde que a arca entrou no arraial dos filisteus, muitas coisas começaram a acontecer. Mortes, doenças, confusões, guerras entre eles começou a acontecer. E foi quando um deles, na conjectura do texto, olhou para olhou para o outro e disse: olha, é melhor a gente arrancar este objeto daqui, porque eu agora estou entendendo que aqui não está somente uma caixa, aqui não está somente um objeto, mas aqui está algo que não nos pertence,
algo que vem do Deus do povo hebreu. E foi quando ali eles pegaram o carro com os bois, colocaram a arca da aliança e a arca foi embora carregada pelos bois. Só que os bois levam a arca por um momento, aí voltam. Na segunda leva, os bois levam aí a arca novamente, a arca vai parar na casa de Abinadab e é onde nós vamos entrar aqui na palavra acerca da casa de Abinadab, aonde nós, como servos de Deus, temos que saber aproveitar e principalmente, queridos, valorizar o melhor de Deus na nossa vida. O carro dos bois leva a arca da aliança. A arca vai parar na casa de Abinadab e ali a arca é encontrada. Mas que a arca, ela ficou ali na permissão de Deus e Deus não permitiu que a arca voltasse novamente para o templo. E dentro da casa de Abinadab, a Bíblia vai nos dizer aqui que trouxeram a casa, os homens que vieram de Kiriat Jearim, trouxeram a arca da aliança no carro dos bois e chegaram e trouxeram a casa de Abinadab no outeiro, consagraram Eleazar, o seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que naquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. Quer dizer, a arca foi como que de passagem, só que foi passando um dia, outro dia e mais outro dia, e durante este tempo passou-se 20 anos. 20 anos se passaram e a Bíblia vai dizer que a casa de Abinadab, louvado seja Deus, ficou ali com a responsabilidade de guardar a arca. Só que nesses 20 anos não houve mudança na casa de Abinadab, não houve nada de diferente. E nós sabemos que aonde tem presença de Deus, tem mudança. Aonde tem presença de Deus, tem libertação. Aonde tem presença de Deus, tem salvação. Aonde tem presença de Deus, querido, há novidade. A palavra de Deus, ela é novidade de vida todos os dias. Ela se renova a cada manhã. E eu entendo que Abinadab, ele até acolhe a arca. Ele acolheu a arca dentro da sua casa. Mas ele não soube aproveitar. Ele não soube aproveitar a arca da aliança na sua casa. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui a arca passa 20 anos e Abinadab não soube realmente valorizar a presença de Deus que estava ali simbolizada com a arca da aliança. 20 anos se passaram e nada aconteceu, nada mudou. E foi quando Davi, ele realmente já estava sendo rei de Israel. Davi estava sendo já o rei de Israel. E é quando Davi ele vai até de volta a buscar a arca da aliança. E mais à frente aqui vai dizer para nós que Davi, ele encontra a arca da aliança, sabe aonde? Na casa de Obed-Edom. Davi, ele pega a arca, ele recupera a arca da aliança, tá certo? E Davi, ele vai com a arca da aliança, querido, aqui acho que está em 2 Samuel, vou aqui ver para você aqui, tá certo? É 2 Samuel, a 2 Samuel capítulo 6, olha só, 2 Samuel capítulo 6, Davi, ele vai resgatar a arca da aliança. Davi traz a arca para Jerusalém. Davi nesse tempo já era rei, Saul já havia morrido, tá certo? E aqui Davi vai buscar a arca da aliança e a arca da aliança fica na casa de Obed-Edom e durante 3 meses a arca da aliança dentro da casa de Obed-Edom, a Bíblia vai dizer que foi o tempo mais próspero que o povo já teve com a arca de Deus dentro de sua casa. Abinadab passou 20 anos com a arca dentro de sua casa e nada aconteceu. E o que é que dá para entender com isso, querido? Que durante esses 20 anos a arca ficou encostada e ali ninguém realmente valorizou o que estava dentro da sua casa, que era a presença do Senhor. E a gente entende que existem muitas pessoas, a grande parte conhece, já é servo de Deus desde a infância, nasceu num lar cristão, veio de um ventre cristão e assim cresceu dentro da casa do Senhor. Mas analisa comigo aqui nessa hora, pessoas que já estão há 10, 15, 20 anos no Evangelho, mas não sabem aproveitar o melhor de Deus. Pessoas que têm 10, 15, 20, 30 anos de crente, mas ainda não sabem valorizar. Não valorizam de verdade a presença de Deus. Vão para a igreja, conhecem Deus até de pequeno, conhecem Deus desde pequeno. Estão na igreja, estão ativos na igreja, mas não sabem valorizar. Não têm experiências pessoais com Deus. Aí vem Obed-Edom aqui para nos mostrar e nos ensinar que em 3 meses apenas que a arca estava dentro de sua casa, Deus fez coisas grandes e extraordinárias. Deus ele fez coisas maravilhosas na casa de Obed-Edom, abençoou a sua casa e não só a sua casa, mas
toda a vizinhança foi abençoada com a presença da arca, que era a presença de Deus. E o que é que nós aprendemos aqui, queridos? Independente do tempo que nós temos com Deus, independente do tempo que temos de evangélicos, se soubermos aproveitar a presença de Deus, se valorizarmos a presença de Deus na nossa vida, não só nós, não só os nossos, mas quem está do nosso lado, os nossos vizinhos, até eles serão abençoados com a presença de Deus. E eu quero dizer para você aqui nesta hora, nós somos a arca de Deus. Somos a arca da aliança no presente momento, no século 21, neste momento que nós estamos vivendo aqui. Eu e você somos a arca. E a Shekinah de Deus, que é a presença de Deus, ela tem que estar sobre nós. A presença de Deus, ela tem que habitar sobre minha vida e a sua vida. E sendo esta arca, queridos, tendo ciência, não, eu sou a arca da aliança. Eu sou o porta-voz de Deus, eu sou o seu arauto, o anunciador. Eu tenho que valorizar, eu tenho que preservar e eu tenho que realmente mostrar para as pessoas Deus na minha vida. As pessoas têm que olhar para mim e ver Deus sobre mim. Sabe por que eu digo isso para você? Porque lá no deserto, quando o povo de Deus ficava de fora do tabernáculo, eles viam uma fumaça envolvendo o tabernáculo ali. E aquela fumaça era a presença de Deus. E para nós não é diferente hoje. As pessoas vendo a nossa vida, a minha vida e a sua vida, elas vão saber que sobre nós tem que ter a presença de Deus, elas vão ver a presença de Deus, elas têm que sentir Deus sobre a nossa vida. E eu trago para você aqui a importância de valorizarmos a Deus, de valorizarmos a presença dele na nossa vida, porque quem está lá fora tem que enxergar Deus em nós. Quem está lá fora tem que sentir a presença de Deus na nossa vida. Então tem tanta gente perdendo tempo, querido, dentro do Evangelho. Tem tanta gente perdendo tempo dentro da casa do Senhor. Por quê? Porque não valorizam Deus. Passam tantos anos na igreja, mas não sabem aproveitar o melhor de Deus. Obed-Edom teve aí realmente a oportunidade de aproveitar Deus na sua casa. A arca estava dentro da casa dele e em 3 meses ele deu o seu melhor. Ele prestou cultos ao Senhor, ele incentivou sua família a respeitar a arca, a valorizar, a limpar, a zelar por ela, a cuidar, porque a arca tinha que ser zelada, ela tinha que ser mantida em segurança. E a presença de Deus na minha e na sua vida tem que ter zelo por ela, tem que ter realmente cuidado, a gente tem que estar em constante vigilância, se santificando em jejum, em oração, consagrando o nosso ser ao Senhor, para que a sua presença, a sua Shekinah se revele sobre nós, para que o mundo olhe para mim e olhe para você e veja uma grande diferença, que não somos mais um, que não somos iguais a eles, mas somos diferentes porque sobre a nossa vida habita a presença de Deus, porque eu e você somos a arca da aliança do século 21. E é esta palavra que eu finalizo com você nesta hora, dizendo para a sua vida, valorize a presença de Deus. Sabe por quê? Você é a arca de Deus aqui nesta terra, onde as pessoas têm que ver e sentir Deus sobre a sua vida. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. E aqui é o seu amigo, presbítero Diogo Rolim, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, Brasil, para o mundo. Lembrando para você mais uma vez que logo aqui abaixo na descrição desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, compartilhe nosso conteúdo que está uma bênção para a glória de Deus. Convida mais pessoas a visitar o nosso canal para que assim, através da palavra de Deus, todos sejam abençoados em nome de Jesus. E eu me despeço com a paz do Senhor, beijo no teu coração e dizendo sempre para você, somos fortes porque nosso Deus é forte. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Shalom.